Mesmo com recuo na votação do PL do estupro, a extrema-direita conseguiu o que queria. Vem comigo. Antes de seguir, eu gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição clicando no botão Valeu ou se tornando membro aqui do blog do Cadu Amaral clicando no botão Seja Membro. Os membros do blog do Cadu Amaral têm acesso a conteúdos exclusivos e assim você ajuda mais no espaço de luta contra o fascismo à brasileira. Ao final do vídeo, deixe seu comentário. Concorde, discorde ou complemente. Mas sempre se lembre que só não vale xingar nem falar da mãe do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais e também no WhatsApp e no Telegram, se você tiver. Lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir ao blog do Cadu Amaral na TV Com Marcel, canal 12 da NET. Sempre aos domingos, ao meio-dia e 45. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. 17 de junho, segunda-feira, são agora 5h30 da tarde. E o dia começou, segunda-feira, começou com a notícia dos recuos sobre a votação do PL do estupro. Essa proposta esdrúxula que leva o Brasil, retrocede o Brasil, melhor dizendo, 150 anos no passado, ou do mais, Idade Média, enfim, que criminaliza meninas violentadas sexualmente sobre uma falsa narrativa, um falso discurso de proteger vidas, de proteger bebês. Essa proposta teve uma forte reação popular, principalmente das mulheres, teve uma forte reação da mídia, inclusive comercial, até pela questão de que a boa parte das redações Brasil afora é composta por mulheres. Mulheres são maioria, eu acho, das redações de jornais, de telejornais, enfim, Brasil afora. Não são maioria nos cargos de chefia, é verdade, mas na composição eles são maioria. E gerou essa reação gritante de amplos setores da sociedade, até mesmo de pastores evangélicos que se rebelaram contra isso. Não necessariamente o Henrique Vieira, que é deputado federal pelo PSOL, mas uma série de setores, inclusive e também de setores do Centrão, que depois chegaram a dizer que o aceno à extrema-direita e tal era apenas a votação da urgência, mas nunca a propulsão do tempo. Não deixar ciente, eu já fiz esse comentário aqui, quando acabar esse, você volta a 2 vídeos. Essa proposta, mesmo se aprovada pelo Congresso Nacional e ainda está na Câmara de Deputados, porque uma vez se for aprovada na Câmara de Deputados ainda vai para o Senado, e o Pacheco sinalizou movimentações diferentes do que o Lira deu, do que o Arthur Lira deu na Câmara de Deputados, mesmo se aprovada, essa coisa vai ser judicializada e tal. Isso não vai implementar, é inconstitucional esse projeto de lei. Não vai passar. Não que a reação não seja necessária, até porque se o cavalo passa selado, os caras aprovam. Então, o que é que a extrema-direita conseguiu que tanto queria, como eu anunciei no começo aqui do vídeo? Essa pauta, independente da sua aprovação, ela gera uma forte bandeira eleitoral e mobilizadora para as eleições que se avizinham agora municipais. Sempre antes dos períodos eleitorais, temas de costumes, temas que vão dar sobre a ordem moral, seja sexualidade, aborto, drogas, sempre vem à tona com muita força nos períodos pré-eleitorais, pelo menos por baixo de 2014 para cá, mas muito por baixo, né? Se não for resgatar de antes. E isso engaja, isso mobiliza. Cada vez mais as pessoas estão dando seus votos, muito menos por questões objetivas do dia a dia, da qualidade de vida, de renda, salário, segurança, esse tipo de coisa, para questões de costumes, pautas morais. Então a extrema-direita tem uma bandeira forte. Nós tentamos proteger os bebês, mas os comunistas derrubaram, venceram com essa mídia comunista, da globalização intergaláctica do comunismo, com toda essa ladainha que a gente conhece. E vai mobilizar muito. O autor desse projeto esdrúxulo é pastor. E justamente por ser pastor, está aí a sinalização de onde vem a origem dessa coisa, né? Dessa parcela de evangélicos ultra-reacionários, ultra-retrógradas, e
com foco na eleição. A gente não pode esquecer que as eleições municipais, elas são como se fosse, não são definidoras, isso é besteira, mas são assim um termômetro para as eleições de 2026. Isso para além dos grandes centros urbanos, isso para além das capitais de estado. É de lá que vem a massa de votos, por exemplo, do chamado Centrão. Mas nos grandes centros urbanos, nas capitais, enfim, temos uma parcela significativa de igrejas evangélicas. Né? Inclusive, há poucos meses atrás, antes de eu gravar esse vídeo, enfim, saiu uma pesquisa dizendo que tinha mais igrejas, templos religiosos cristãos, é sempre bom quando se coloca esse termo, está se referindo às vertentes cristãs, mais do que equipamentos públicos, como hospitais, escolas, esse tipo de coisa. Então, isso é uma pauta que mobiliza muito, que engaja muito pelo moralismo. E nisso a extrema-direita conseguiu. A extrema-direita tem um foco para as eleições de 2026, inclusive para o Senado. Em 2026 nós vamos votar em 2 senadores, é a eleição de 2 cadeiras, 2/3 do Senado. Eles querem dobrar a quantidade de senadores para botar em votação o impeachment de ministro do Supremo, por exemplo. Mas eles não podem fazer isso, não vão conseguir fazer isso, sem grandes resultados eleitorais nas eleições municipais, e isso para além da votação de prefeitos. As candidaturas à prefeitura, né, ao Poder Executivo, no modo geral, elas precisam ser mais amplas, dialogar com todo mundo. Então, esses candidatos eles tendem até a adotar discursos mais ponderados. Claro, depende da realidade, depende do espectro eleitoral, depende de uma série de circunstâncias, mas um pouco mais abaixo. Já na disputa para os parlamentos, para as câmaras municipais, no caso, para falar das eleições de 2024, o discurso pode ser o mais extremado possível, porque nós estamos falando de nichos. As eleições proporcionais elas são nichadas, elas não são para todo mundo. A pessoa para se eleger para a Câmara Municipal, para a Assembleia Legislativa e até mesmo para a Câmara de Deputados, nas eleições chamadas proporcionais, elas não precisam ter o voto de todos, todo mundo. Ela pode ter um voto nichado, de segmento, ou seja, é possível você ter grandes votações com um discurso mais ideologizado que você conseguir fazer, você candidato. Então é nisso que os caras estão pensando. E se lograrem êxito, e isso aponta para mais um instrumento que os facilita nessa toada, eles vêm muito forte para as próximas eleições, porque os candidatos ao Senado dessa turma vai ter uma tropa, uma legião de vereadores pedindo voto para esses caras nas suas cidades. Fora aí prefeitos e tal. E as câmaras municipais lotadas, mais recheadas do que já estão, de fascistoides, da fascistada, acaba levando os prefeitos mais para a direita, para o conservadorismo, porque os prefeitos não precisam dialogar com essas câmaras municipais. Os parlamentos estaduais e municipais, diferente do parlamento nacional, são unicamerais. Então você não tem nem aquele jogo ali, uma hora está bem com a casa, outra hora bem com a outra. Quando chega em governos estaduais e prefeituras, é um parlamento só, é um plenário só para você dialogar, e é aquela conjuntura que está ali. Então a extrema-direita ela conseguiu o que ela queria. Ela sabia, os caras sabiam que esse negócio não ia passar, não ia ser aprovado. Ainda em dezembro, o Instituto Quest fez uma pesquisa, no final de 2023, dizendo que 72% das pessoas eram contra tornar o aborto legal, uma prática legal, né? A legalização do aborto. 72% dos entrevistados. Contudo, 84% discordam de que as mulheres que fazem o aborto, que tiveram que fazer aborto, sejam condenadas à prisão. É evidente que esse PL do grupo não tem apelo popular, não tem apoio popular. E desencadeou esse levante, né? Como eu disse, já pontuei aqui, movimentos sociais, mulheres de forma geral, perpassando o espectro ideológico da esquerda, a grande imprensa, a imprensa comercial, a imprensa alternativa, todo mundo contra essa coisa. Então os caras geram o recuo, pragmaticamente geram o recuo. Do ponto de vista do Arthur Lira, ele já garantiu, ou já amarrou mais ali, o apoio dos votos da extrema-direita para o candidato à sucessão da Câmara dos Deputados para si. Em maio, foi feito um acordo que o próprio Lira fez divulgar, de que o Lula tinha o direito de veto aos nomes que ele apresentasse.
para a sessão da Câmara de Deputados. Quem garante que esse veto já não saiu e ninguém falou nada? É que há ali a restrição números que o Arthur Lira quer. Então ele corre para outro aspecto político para amarrar ali os votos e sinaliza para o Palácio, ó, aqui, ó, já tem os votos aqui dos caras, e aí, como é que vai ficar essa situação? Como é que a gente vai fazer? Então, esse jogo, ele está sendo jogado para além da aprovação desse PL, para bem além da aprovação desse PL. Ao centrão Arthur Lira, resta a eleição do presidente da Câmara de Deputados com uma votação expressiva, não precisa repetir a do próprio Arthur Lira, mas uma votação expressiva, para que ele tenha força, se mantenha ainda o preposto do centrão no parlamento, quiçá até barganhar um ministério, porque ele quer ser candidato ele é pré-candidato ao Senado em 2026 e quer ter uma votação muito grande, chegar com muita especificidade no Senado Federal e manter ali uma influência no parlamento. Né? Tá certo que rei morto, rei posto, outra figura senta na cadeira aqui, ali e tal, mas ele tendo esse poder de barganha e ministro, aí ele equilibra as canetas. Então ele faz esse jogo. O Lira tá nem aí, se vai aprovar aborto, se não vai. Ele está se lixando para isso. Se lixando para isso. A extrema-direita é que tem essa pauta para si, porque essa pauta mobiliza o seu eleitorado, principalmente aquele mais atrasado, aquele mais reacionário mesmo, e que é muito dependente da questão das igrejas. Eu não falo nem das igrejas grandes, desses pastores midiáticos. Eu falo daquelas pequenininhas que a gente não sabe nem o nome, passa na porta, tá no ônibus, no carro, fica, mas tem uma igreja evangélica ali com um nome que a gente não sabe nem o que é. Essas que são perigosas, essas miudinhas, porque inclusive esses pastores eles conseguem frequentar a casa dos seus fiéis no mês inteiro, basicamente. Toma café da manhã na casa de um, almoça na casa do outro, janta na casa do terceiro, e vai, durante a semana, ele já visitou 20 famílias, por baixo. Então, e isso tem um poder mobilizador muito grande. A extrema-direita ela conseguiu uma bandeira a mais para as eleições de 2024. Então é bom a gente ficar de olho, focar muito na disputa eleitoral municipal desse ano, eleger não só os prefeitos, não focar somente nas eleições para as prefeituras, mas também para a vereança, para a eleição dos vereadores. Ou a gente entende, dá peso e aprende a disputar as eleições legislativas, ou nós vamos ficar sempre tomando bola nas costas e dependendo de um parlamento conservador, reacionário e fisiológico.